C'è problema per farlo? Vai, essa vai dedicado ao povo dos Ceasa, né? Os verdureiros que percorrem esse lindo e belo Brasil, trazendo a vitamina pra galera, né, Miguel? Povo da verdura. Uno, dois, três, quatro. Então, pro Ceasa eu vou. Eu vou pro Ceasa. Pro Ceasa eu vou. 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 Vai ver. Solamente aqui improvisando os toquinhos por aqui. DJ Wagner, o próprio original. Cerezão Tapetão Mix.